sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa série de várias aulas de iniciação em dança do ventre. Hoje nós temos um tema muito pedido, muito apreciado na dança. É a nossa última aula, então se você não acompanhou os outros vídeos, dá uma olhadinha aí que a gente tem vários vídeos com muito conteúdo, com bastante aprendizado, com muita prática dos movimentos da dança do ventre. E hoje, por último, mas não menos importante, nós vamos falar a respeito de braços. Mantenha os pés paralelos, vamos relaxar os dedos lá na frente, sobe lá em cima, cresce, respira, flexiona os joelhos, leva lá para o lado, contrai o abdômen, troca, vai lá para o outro lado, respira, mantém o abdômen contraído, volta no meio, abre, puxa o braço, olha lá para o lado contrário. Do outro lado também. A ideia aqui é a gente começar a acordar o nosso corpo, começar a aquecer um pouco, gira os ombros lá para trás, para o corpo entender que a gente vai ter uma atividade física, que a gente vai começar com movimentações. Então ele estava quietinho, né? A gente precisa acordar um pouco o corpo antes de começar qualquer coisa. Para frente também. Lembrando que todo exercício é importante que vocês tenham a orientação de um profissional. Muito cuidado com o corpo de vocês. Nenhuma aula na internet substitui a presença de um profissional. Tudo isso aqui é para que vocês possam conhecer e também se encantar pela dança, mas com muita responsabilidade. Agora a gente vai contrair o abdômen e vai tentar torcer o tronco lá para trás. O quadril fica olhando para frente e o meu tronco vai lá para trás. Nós vamos fazer a mesma coisa com o quadril. Então a gente vai manter agora o tronco quieto, olhando para frente. E quem vai torcer é o quadril. Mantenha os dois joelhos relaxados. A gente não vai ficar alternando os joelhos. Então mantenha os dois relaxados e os ossinhos do quadril vão torcendo. Cada hora um vem para frente e a gente mantém o abdômen contraído. Agora a gente vai levar para as laterais. Leva ao máximo que conseguir o quadril lá para a lateral. Nós vamos fazer a mesma coisa para frente, para trás. Lá atrás pode estender o joelho. Leva o bumbum bem lá para trás. E agora a gente vai arredondar. Então eu vou imaginar um círculo desenhado no chão. E eu vou desenhando ele com o meu quadril. Passo pelo fundo, lateral, frente, lateral. De um lado e do outro também. Fundo, lateral, frente, lateral. Fundo, lateral, frente,
lateral. Agora a gente fica lá atrás, mantém o abdômen contraído e eu vou levando meu quadril de um lado para o outro. E vou descer. Desce, solta a cabeça. Continua levando o quadril de um lado para o outro, com os joelhos estendidos. Flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Agora o tornozelo, soltando as articulações, vamos organizando o corpo para receber os exercícios que a gente vai fazer aqui hoje nessa aula. Do outro lado também. Puxa a perna lá na frente, segura. Organiza o corpo, contrai o abdômen, respira, segura aí o equilíbrio. A mesma coisa do outro lado. Respira. Concentra. Tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco das articulações do pulso e das mãos, também para acordar essa região, que na dança do ventre é bastante presente. Gira o pulso para fora, com as mãos fechadas, para dentro também. Abre e fecha, para acordar os dedos. Isso, relaxa. Quadril agora a gente vai alternar os joelhos. Então eu tenho a flexão e a extensão dos joelhos. Frente e trás. Um e outro. Então a gente vai alternando e vai deixando o quadril responder a essa movimentação. Isso ajuda a soltar um pouco o quadril, tomar um pouco de consciência também de como os movimentos de quadril começam a acontecer. Então flexiona alternadamente os joelhos e o quadril vai respondendo a essa movimentação. Agora os pés a gente vai trabalhar meia ponta, também alternada. Então eu subo e desço, subo uma e desço a outra, sobe e desce, contrai o abdômen para ajudar no equilíbrio, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E as duas juntas, sobe, 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 desce, sobe. Pronto, a gente já conseguiu acordar um pouco o nosso corpo para conseguir fazer os exercícios da nossa aula de hoje. Bom, eu subi um pouquinho o ângulo da nossa câmera para que vocês possam ver os meus braços trabalhando aqui. Quando a gente fala sobre braços na dança do ventre, a gente fala de um elemento muito importante, né? Obviamente que a dança do ventre ela é muito focada em quadril, como o próprio nome já diz, mas existem muitos outros elementos que fazem parte da composição de uma dança bonita, de uma dança envolvente, e os braços fazem parte disso. Quando a gente fala a respeito de braços, eu vou pedir para vocês tirarem da mente de vocês de que o braço é uma coisa só. Tá? O fato de que o braço é uma coisa só. Não é. Aqui na dança do ventre, a gente encara os braços
por partes, né? Com uma certa hierarquia entre essas partes. Mas é importante que a gente consiga ter essa divisão para entender como os movimentos acontecem na dança do ventre. Quando eu falo sobre braços, eu estou falando, além dos braços propriamente ditos, eu estou falando de toda uma composição corporal do meu abdômen, dos meus ombros, do meu tronco, para que esses braços aconteçam de uma maneira bonita, de uma maneira elegante. Não adianta querer que os braços tenham uma movimentação bonita, uma movimentação suave, se eu não estiver cuidando de tudo o que sustenta esses braços. Então não dá para ter um braço muito leve, muito lindo, ou mesmo mais intenso, mais preciso, se eu não cuidar da minha postura, tá? Então antes de falar dos braços, a gente precisa falar sobre a colocação postural para trabalhar com eles. Lá na nossa aula de dissociação, lá no comecinho, se você não viu, depois volta lá para ver, a gente falou a respeito de desmembrar o quadril da parte superior do corpo. Parece estranho, né? Mas é verdade, a gente precisa fazer isso. Então eu preciso pensar na parte superior do meu corpo como uma coisa e a parte inferior como outra. Hoje o nosso foco estará só na parte superior. Então a gente falou sobre o posicionamento do abdômen, que precisa estar contraído para que eu tenha uma boa colocação postural. Os ombros, que a gente vai manter eles lá para trás. Conforme eu falei na primeira aula, a postura de uma bailarina não é a mesma postura que a gente tem no dia a dia. Não é aquela postura que a gente anda na rua, que a gente vai no supermercado, não é. A postura de uma bailarina, ela é uma postura diferente. Ela é uma postura de dança, de uma bailarina, né? Então a gente precisa ter em mente que quando você vai dançar, você vai se preparar, você vai vestir uma personalidade artística, né? Mesmo na aula aí na sua casa. A gente precisa fazer o corpo entender que a partir do momento que você vai dançar, você assume uma postura diferente do seu dia a dia, tá? Então, a contração abdominal faz muito parte disso. Se a gente conseguisse andar com o abdômen contraído a vida inteira, seria ótimo, porque ele ajuda na colocação postural e a gente não andaria assim de qualquer jeito. Então, contrai o abdômen, gira os ombros lá para trás e relaxa, isso é importante. Eu brinco com as alunas que relaxar os ombros é para fazer com que eu tenha pescoço. Não dá para dançar assim, ó. Tudo tenso, tudo contraído. A única coisa contraída que a gente quer é o abdômen. Então, os ombros precisam estar relaxados. Pescoço, a gente sente essa parte superior alongada, cresce para cima, né? Então agora, para vocês sentirem como é esse posicionamento, a gente vai andar um pouco com essa postura. Eu vou pedir para vocês relaxarem os braços, para não ficar andando com o braço assim, né? Relaxa os braços, relaxa o maxilar, não fica mordendo o dente assim, apertando, relaxa, relaxa. Contrai o abdômen e a gente vai andar, simplesmente andar, tá? Eu quero que vocês andem, que vocês percebam como é esse posicionamento, se ele é mais alongado, se ele está contraído, se vocês conseguem manter o ombro relaxado, isso é importante, né? Percebam como vocês se sentem, se vocês se sentem maiores. Veja se você se sente mais poderosa andando assim. Eu acho que é assim, né? A gente se sente mais bonita. Até um pouco metida, né? Não tem problema. Não tem problema. Quando a gente começa a dançar, a gente fica meio metida mesmo.
com o queixo paralelo ao chão, né? Então não é para andar assim, caçando alguma coisa no chão, nem no teto. Olha lá para o horizonte, lá para frente. Tudo isso faz parte da correção postural para a dança e isso obviamente vai auxiliar muito nos nossos movimentos de braços. Vamos falar um pouco sobre eles agora. Então, quando eu falei para vocês, não pensem no braço como uma coisa só. Agora a gente vai dividir eles. Então, nós vamos pensar em ombro, cotovelo, pulso e dedos. Mãos e dedos, né? Porque mesmo quando a gente fala de mãos, a gente ainda tem duas coisas, né? A mão e os dedos. Então, ombro, cotovelo, pulso, mãos e dedos. Olha quanta coisa tem no braço. Isso que eu nem falei ainda do braço e do antebraço, né? Porque como a gente fala das articulações, eles trabalham juntos. Mas percebam como tem muitos elementos. Então não dá para falar braço, né? Não é uma coisa só. Então ele tem elementos, ele tem pontos a serem observados para que a gente consiga trabalhar os nossos movimentos. Quando eu falo de ombros, eu quero que vocês façam isso aqui comigo, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Os braços estão relaxados. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Cotovelo. Cotovelo aponta lá para o teto e volta. Como se alguém me puxasse por aqui, assim, ó. Lá para o teto e volta. Lá para o teto. Volta. Se você já relaxou o abdômen, pode contrair de novo, por favor. A gente esquece, né? Então, lá para o teto e volta. Lá para o teto e volta. Lá para o teto e volta. Lembrando que quando o meu cotovelo subir, eu não vou deixar a minha mão virar para dentro, porque existe uma tendência, né? O cotovelo sobe, a mão quer virar aqui para dentro. A gente vai deixar a palma da mão para dentro. Então, as costas das mãos vão ficar lá para a parede. Então, o cotovelo sobe, mas não deixa a mão virar para dentro. Depois, a gente vai ter pulso. O pulso sobe e desce. Sobe, desce. Sobe e desce. Relaxa, relaxa os dedos, relaxa os ombros. O nosso exercício ele vai começar com uma certa hierarquia. Então, primeiro os ombros, depois cotovelo, depois pulso e a gente vai relaxar tudo. Para a gente entender como funciona essa amplitude dos movimentos de braços. Então, eu vou ter cotovelo, ombro, ombro, cotovelo, pulso e relaxa tudo. Ombro, cotovelo, pulso e relaxa tudo. Ombro, cotovelo, pulso e relaxa tudo. Isso é um exercício para que a gente entenda de onde vem o movimento. Se eu tirar os ombros agora, eu vou fazer só cotovelo, pulso e relaxa. Cotovelo, pulso e relaxa. Cotovelo, pulso e relaxa. E aí eu tiro os cotovelos. Agora eu tenho pulso e relaxa. Pulso e relaxa. Pulso e relaxa. Perceberam como muda a movimentação? Quando eu
tenho uma movimentação que ela é feita do ombro, cotovelo, pulso e relaxo, é uma movimentação maior, ela é mais graúda, né? Quando eu tenho só o pulso, ela é uma movimentação mais delicada, mais fina. Isso é muito importante reparar para que quando a gente estiver trabalhando os braços, o ombro não ficar trabalhando junto sem necessidade, porque o ombro é um tipo de elemento que a gente coloca com consciência. Se ele for colocado o tempo inteiro na dança, fica esteticamente feio, não é muito confortável, porque ficar movimentando muito o ombro pode cansar e fica sem definição o movimento. Então é importante a gente entender em qual momento eu coloco o ombro, por quê e com a consciência. Então agora a gente vai trabalhar numa música para que a gente consiga ter uma ideia dessa hierarquia e também fazer esse exercício, praticar um pouco. Agora sem os ombros. Muito bem, esse nosso treino foi para testar um pouquinho desse desmembramento dos braços que a gente acabou de fazer. Obviamente que exige mais treino, né? Quanto mais a gente treina, mais fácil os movimentos acontecem. Mas é uma introdução para que vocês entendam como as movimentações de braço acontecem. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a rotação de mãos, que é um tipo de movimentação muito usada na dança do ventre. E o principal para que a gente consiga rotacionar, né, as mãos é ter o pulso molinho. Não tem o pulso molinho, como eu faço? A gente adquire. Tá? Então a gente vai soltando o pulso para ele ir acostumando com essa movimentação. Então esse é um bom exercício, as mãos fechadas e rotaciona o pulso para fora, rotaciona para dentro. E assim a gente vai soltando essa articulação que tanto faz parte dessas movimentações, né, na dança do ventre. Outra questão são os dedos e o posicionamento das mãos na dança do ventre. Não existe uma regra determinada de como as mãos devem ser na dança do ventre. Então eu gosto de pensar no seguinte: o dedão vai ficar para dentro e eu vou imaginar que eu tenho alguma coisa segurando entre o dedo médio e o dedão, como se fosse um vidrinho aqui, ou uma bolinha, o que vocês quiserem imaginar. Então é isso aqui, dedão para dentro, segurando alguma coisa entre o dedo médio
e ele, e os outros dedos ficam alongados. O que eu não posso fazer na dança do ventre? Isso. Não posso abrir os dedos, isso fica feio, né? Nem esticar demais. A gente precisa pensar numa suavidade. Então, a gente tem um espaço entre o dedo médio e o dedão e os dedos alongados. E é assim que a gente vai trabalhar. Nós vamos imaginar que a gente tem uma caneta no lugar dos dedos e a gente vai desenhar pequenos círculos. Então, aqui eu tenho a rotação do pulso, igual a gente já tinha feito, só que com a mão no posicionamento da dança do ventre. Então, eu tenho para fora, relaxa os ombros, e para dentro. Tomem cuidado para o braço inteiro não querer fazer essa movimentação, tá? Aqui é uma movimentação exclusiva do pulso. Pulso, pulso, pulso. E as mãos, obviamente, né? Mas a gente não deixa os braços ficarem movimentando junto para esse treino. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho dessa rotação dos pulsos com subida e descida de braços. Relaxa os ombros, não deixa ele subir junto. Respira. Muito bem, agora para a nossa prática final, eu vou trabalhar os braços de uma maneira aleatória e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Como agora nós não vamos ter os movimentos de quadril, agora dá para vocês fazerem os braços junto comigo, porque nós vamos focar só neles. E eu vou trabalhar um pouco essa ideia da hierarquia, dos ombros, do cotovelo, dos pulsos, tanto na subida e na descida, quanto nas rotações.
Então, depois de ter realizado todos os nossos exercícios, é importante que a gente faça um alongamento para relaxar um pouco o nosso corpo diante de todos os exercícios e das movimentações que a gente trabalhou. Então, é importante que o corpo volte um pouco ao seu estado normal, né? E para a gente também relaxar um pouquinho. Então, a gente vai puxar a cabeça para a lateral, pode relaxar. Relaxa esse braço que não está trabalhando. Deixa ele bem solto, bem tranquilo. Respira. Vai voltando ao ritmo normal do seu corpo. Troca do outro lado. Relaxa essa região do ombro. Lá para cima também. Alonga bem essa região. Para baixo também. Entrelaça os dedos atrás da cabeça. E leva o queixo em direção ao peito. Mantenha os cotovelos abertos. Muito bem. Solta um pouco os ombros. Relaxa. Puxa a perna lá atrás. Se precisar segurar na parede, pode segurar. Contrai o abdômen. Não leva o joelho nem muito para trás, nem muito para frente. Mantém. Do outro lado também. Segura, equilibra. Contrai o abdômen. Respira. Vai sentindo o corpo voltar à sua movimentação natural, ao seu ritmo natural. Vai relaxando depois de uma aula gostosa que nós fizemos. Inspira, leva os braços lá para cima e desce, relaxa. Relaxa a cabeça, relaxa os braços. Vai lá na perna esquerda, segura um pouquinho. Mantenha a respiração normal. Do outro lado também. Volta no centro, relaxa um pouquinho, solta os ombros também, flexiona os dois joelhos e sobe desenrolando. Respira, relaxa um pouquinho o tornozelo. Corpo relaxado, organizado, voltamos ao nosso ritmo normal. Eu agradeço, espero que vocês tenham um bom treino com o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje e até a próxima. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula dessa série de tantas aulas, né? De iniciação em dança do ventre. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado,
que tenham conseguido acompanhar, que tenham gostado da minha didática. Espero mesmo que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar aqui para vocês e que vocês consigam treinar, consigam fazer os exercícios e se sentirem melhores depois de fazer as nossas aulas, que vocês se sintam mais confiantes, mais donas do próprio corpo, mais conscientes das movimentações. E eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, se vocês quiserem escrever, a gente pode fazer um vídeo só de tirar dúvidas, seria muito legal. Então eu conto com vocês, conto com o apoio, com o prestígio de vocês e um bom treino para todo mundo, que a dança do ventre traga sempre muita clareza, muita propriedade, muita autoestima e que vocês sejam cada vez mais felizes através dessa prática. Um beijo, obrigada!